Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ObraCast na PAN. Hoje nós vamos ter um episódio aqui raiz, um episódio falando de obra bruta, falando do início da obra, da parte estrutural da obra, porque eu estou recebendo aqui o pessoal da Ari Fundações, o Gilmar representando a Ari Fundações e da MC Ferragens, o André representando aqui a MC Ferragens. Então é algo novo, né? Porque a gente fala muito aqui de acabamento, de desenvolvimento de produto e tal, e a gente acaba esquecendo um pouquinho de ter convidados aí na parte estrutural. Bom, Gilmar, queria que você se apresentasse aí, se apresenta pra gente, começa aí, fala de você, fala da empresa, se apresenta pra gente aí. Bacana, obrigado, Evandro, pelo convite, né? A Ari Fundações já é uma empresa que tem 10 anos de mercado, né? O senhor Ari iniciou lá em 2013, como todo empreendedor, tinha um sonho, pouco recurso, mas muita vontade de empreender e atender todo o pessoal. Eu sou responsável técnico pela empresa, sou engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia geotécnica pela PUC de Minas. E hoje lá na empresa a gente divide mais ou menos, ele faz a parte do operacional, acompanha as obras, eu cuido mais da parte de orçamento, a parte de comercial, né? O apoio técnico junto aos clientes para a gente conseguir tocar a empresa aí. Tá certo. Tá certo. E você, André, conta um pouquinho aí da sua história e da empresa. André, perdão, cara, eu sou meio ansioso. Eu sou André da MC Ferragens, né? A gente está no mercado desde 2008, trabalhando com construção. Quem fundou a empresa foi minha mãe, também já trabalhava com obras desde 2001. E em 2008 ela falou, não, vou ter minha empresa, abriu a empresa dela, a gente seguiu. Na empresa eu sou responsável pelo orçamento e a produção. Tá. E aí nisso a gente vai desenvolver. Tocando lá tá certo. o trabalho. Então, eu acho que... Bom, eu separei uma série de perguntas aí, né? Uma série de curiosidades, tanto minha como de mentorados, né? Ou seja, são duas áreas que a gente realmente recebe bastante dúvida nas redes sociais, nas mentorias e tal. Mas antes disso, né? A gente traz uma lembrança para vocês aí, para os participantes. A Diane já vai trazer para a gente aqui. Bom, vamos lá. Certo, isso aqui é para você lembrar do dia que você passou um frio na barriga e... Obrigado. Então, assim, pega água para a gente aí, Gilmar, daí a gente já vai servindo. Bom, isso aqui eu vou explicar para o pessoal como é que funciona, mas vocês conhecem bem, né? Ou seja, esse presente é um presente do nosso clube de fornecedores, do quais os dois participam. Obrigado aí por acreditar no projeto, né? E assim, é o clube de fornecedores que torna realmente possível a gente estar aqui realizando o programa, levando essa informação, levando esse conhecimento. E a ideia do clube qual é? É que num lugar só, quem for construir uma casa de alto padrão consiga ter todos os tipos de fornecedores, né? Então a gente tem fornecedor de ferragem, fornecedor de fundação, a gente tem fornecedor de acabamento, a gente tem todos os tipos de fornecedores, porque a gente eu percebi, na verdade, o quê? Que muita gente queria muito saber com quem que eu trabalhava. Né? Então, assim, muita gente tem essa dificuldade de buscar certos serviços no mercado e ter uma validação sobre isso, né? Porque, na verdade, né, quantas empresas de ferragem existe hoje, né? Quantas empresas de fundação existe hoje? Ou seja, o mercado foi muito disseminado, então a concorrência ela está muito grande e apresentam empresas sem experiência, né? Então, essa foi a ideia. É uma lembrança para vocês. Obrigado. Mas vamos começar aqui. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, Gilmar, que é o seguinte. A gente fala muito, né? Acho que a nova geração que escuta muito podcast, está muito nas redes sociais, então é com quem a gente se conecta demais aí, ou com quem está estudando engenharia, ou com quem já tem a experiência de ser construtor, mas não estudou engenharia, né? E o que eu vejo é que algumas especialidades
elas vão diminuindo cada vez mais, né? Ou seja, está cada vez mais difícil você achar um topógrafo, você não vê topógrafo novo, né? Você não vê especialista em fundação novo, você só vê gente que se especializou lá atrás. Você acha que o caminho hoje, para quem quer entender mais de fundação, se especializar em fundação, como é que ele busca hoje? Como é que funciona isso? Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer se ele quiser se especializar numa área de fundações? Bom, primeiro eu acredito muito na prática, né? Eu acho que a obra ensina muito no dia a dia, né? Os desafios de uma obra, seja ela o porte que seja, é um aprendizado, é constante, né? E o que a gente acaba visualizando no dia a dia é diferenciar o preço da fundação do custo da fundação, que na verdade é uma questão mais cultural. Às vezes, diariamente recebo uma ligação de um cliente e fala, eu quero saber quanto que é o metro linear aí da estaca escavada, tal, por exemplo. Mas por trás dessa pergunta a gente começa olha, tem sondagem, tem projeto de fundação, né, tem projeto estrutural, e acaba tentando fazer esses questionamentos para filtrar e entender qual que é a necessidade do cliente. E eu acho que no dia a dia, a busca por um curso de engenharia civil, um curso de tecnoedificações, um curso de arquitetura, hoje a gente tem pós-graduações no mercado na área de fundação, geotecnia, na área de contenções. Então, eu acho que tanto quem está construindo, como você falou, tem um mar de informações na internet, né? E quanto quem está prestando o serviço precisa tomar alguns cuidados, tanto na hora da contratação, que é importante, quanto na hora da execução, que é uma responsabilidade muito grande. O que eu percebo, na verdade, é o seguinte, né? Como não é muito disseminado as especializações na construção civil, então, por exemplo, o engenheiro que se forma, ele vai se tornando especialista em função das oportunidades que ele teve e não em função do que ele buscou, né? Então, assim, na medicina, o cara entra na medicina já querendo ser ortopedista, né? Na engenharia, eu não enxergo isso. Na engenharia, eu enxergo que ele entra na engenharia querendo ser incorporador. Construir para vender. O caminho que ele vai trilhar ao longo disso, vai em função das oportunidades dele ou das oportunidades que ele tenta construir. Então, o que eu acho, né, que é o que deve acabar acontecendo muito com vocês é o quê? A pessoa entra numa empresa de fundações por causa do estágio, né? E aí começa a ter a vivência, que nem você falou, a entender o dia a dia, e a hora que ele começa a entender o dia a dia, ele consegue imaginar que ali existe uma oportunidade de mercado, né? Não tem como não se apaixonar pela área. É uma área que, assim, igual você falou, você acaba se formando e trilhando alguns caminhos. Então, eu formei em engenharia civil em 2011, fui trabalhar estagiário de prédio de alto padrão, né? Tá. Fui estagiário de prédio de alto padrão. E lá foi um período de aprendizado que a gente até brincava, falava, trabalhava mais como se fosse encarregado de obra do que estagiário em si, né? Então, aí fiquei 6 anos como engenheiro residente, construí 2, 3 prédios ali, e até então não tinha me encontrado, né? Foi quando surgiu a oportunidade de vir para a Ari Fundações em 2019. O seu Ari me acolheu ali, falou, vem aqui que eu vou te ensinar como que é o dia a dia, né? É punk, é pesado, você tem que estar em cima, tem que acompanhar. Por mais que você tenha um projeto bem detalhado, bem dimensionado, a execução ela é importante ali no dia a dia, você fazer o acompanhamento das equipes técnicas na obra, isso é importante, né? Então, mas não tem como se apaixonar. Eu vivo isso diariamente. O seu Ari acorda 4 horas da manhã, vai dormir 10 horas da noite, e você olha para ele, não está cansado, e você olha e fala, precisa acompanhar o ritmo dele, entendeu? Tá, então, certo. isso é importante. Não, mas legal. E para você, André, na verdade, o que eu queria falar, né? Acho que a coisa mais democrática no Instagram é a caixinha de perguntas, né? Porque assim, ou seja, lá todo mundo se fala o que quer, né? Ou tira dúvida real, se sente à vontade para perguntar, né? E algo que eu recebo muito
né? É a seguinte, é assim, ó. Você usa ferragem, você compra ferragem lisa, né? Ferragem barra, você usa corte e dobra ou você usa corte, dobra e montagem, né? Ou seja, o que eu explico lá é que depende, cada caso é um caso, e eu entendo que a gente tem o know-how para fazer essa avaliação, né? Vocês trabalham com todas as partes, né? Mas assim, você consegue, você oferece isso como um bônus para o cliente? Olha, no seu caso é melhor trabalhar com esse formato, no seu caso é melhor trabalhar com esse. Como é que funciona? Então, Evandro, vai depender. Por exemplo, a gente vai fazer um prédio. Tá. A gente vai fazer só a mão de obra. O prédio vai comprar cortado, dobrado. A gente vai fazer a montagem. A construtora tem um preço mais barato para comprar. O aço é um aço muito mais pesado, tem que ser montado no local. Então, a gente vai fazer só a mão de obra. Agora, nas casas... Ah, você fornece o serviço só de mão de obra, então? Nesse caso, eu forneço só a mão de obra. Legal. A gente está fazendo uma casa no Urbanova, né, que é o nosso local principal. Lá a gente já vende corte, dobra, montagem, a ferragem toda. Sai mais barato para o cliente. E se precisar montar no local, você vende isso também? A gente monta também. Ah, por exemplo, agora mesmo, ontem a gente finalizou uma obra no Alphaville 1, que só o jogo de viga tinha 5 toneladas. Então, tinha viga com quase 30 barras de 20 milímetros. Então, tem que ser montado no local. Entendi. Para cruzar. É que tem muitas empresas que ou fornecem cortado, dobrado e montado, ou fornecem em barra, né? A montagem no local ela não faz, né? Ou seja, a equipe dela só trabalha dentro do canteiro. No nosso ramo, canteiro praticamente só a gente monta no local. Ah, legal. Dos nossos concorrentes, praticamente só a gente monta no local. É muito trabalhoso. Não vale a pena, a verdade é essa, mas a gente está vendendo a qualidade. Fideliza o cliente, né? A gente está vendendo a qualidade ali, do atendimento. Entendi. Aí depende muito disso. Um prédio... no prédio não tem jeito. Casa, vale mais a pena, corte, dobra, montagem, tudo completo. Entendi. Se o cliente vai comprar o ferro, vai pagar um preço no ferro, vai pagar a mão de obra. A montagem na obra é mais demorada, não tem todos os equipamentos, não tem a estrutura do galpão. Entendi. E aí, então, e dá para fazer um misto também, ou seja, as vigas mais leves você leva e as vigas, uma viga de borda, uma viga maior, você monta no local. No caso, nosso diferencial é esse, vigas que cruzam ou vigas que são muito pesadas, a gente monta no local. Uma para o cliente economizar, um guindaste, um muque, né? E outra, dependendo da obra... O pedreiro simplesmente corta a viga, encaixa ali... Depois junta. Fecha a caixaria e vai embora. E o certo é cruzar ela por dentro. Tá certo. Não, legal. E, ô Gilmar, quais são os... Né, assim, a sua área é uma área de muita responsabilidade, né? Vamos dizer assim, muita responsabilidade e muita incerteza, né? Principalmente para quem olha de fora. E até brinco, né, que quando um engenheiro que não é especialista em fundação olha para um projeto desafiador de fundação, ele tem mais medo do que o leigo, né? Porque assim, ele não entende ao ponto de poder definir, né? Porque ele não é especialista em fundação, e ele sabe o risco do que pode acontecer. O leigo, ele pelo menos tem o benefício da ignorância, né? Então, assim, Então, é uma das áreas onde a gente realmente foca muito em trazer especialistas que deixem a gente dormir tranquilo, né? Por que eu tô te falando tudo isso? Porque, cara, parece brincadeira, mas a semana passada a gente foi visitar um terreno. Ele falou, o duro de ser o primeiro aqui é que não dá nem para pedir a sondagem do vizinho, né, cara? A clássica, então, a clássica, né? Então, assim, eu acho que se tiver alguém que não é tão técnico da parte, né, tão técnico da área aqui, ouvindo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da sondagem, né? Assim, que, na verdade, na minha opinião, economizar ponto de sondagem, ela
você não está economizando nada, né? Porque às vezes, né? Mas é no mesmo terreno. No mesmo terreno e pode ter uma variação dentro do terreno. Grande. Então, assim, explica um pouquinho para a gente essa importância da sondagem, essa relação de, por exemplo, vamos trazer, né? A maioria dos ouvintes aqui estão falando em termos de obras residenciais, casas em condomínio. Normalmente o número de pontos adequado. O que você me fala aí disso aí? Esse é o dia a dia nosso lá, a gente fica, às vezes, de cabelo em pé, né? Porque eu converso bastante em casa também, minha esposa também é engenheira, trabalha construindo casa de alto padrão, e aí eu falo para ela, poxa, hoje o cliente ligou, queria fazer uma obra, mas não tem sondagem. Aí eu falei para ela, quanto custa uma geladeira numa casa de alto padrão? 80 mil. Eu falei, caramba, o cara paga 80 mil numa geladeira, 50 mil no jogo de sofá e não quer pagar 2 mil reais numa campanha de sondagem, né? Então, o que a gente sempre orienta, Evandro, você tem um terreno, o melhor dos mundos hoje, o que eu vejo se o cliente está na dúvida se ele vai comprar ou não um terreno, entre terreno A e terreno B, o que eu aconselharia? Faz uma sondagem antes da compra do terreno. É um investimento, porque a partir do relatório de sondagem, ele vai ver a característica do solo. Com um consultor, um engenheiro de fundações junto ali dele, ele vai dizer, olha, terreno A, provavelmente o nível de água está com 8 metros, terreno B, o nível de água está com 6 metros. Então, até 8 metros daria para você ir com uma estaca escavada no terreno A, até 6 metros no terreno B, um exemplo. A resistência, a característica do solo no terreno A é diferente do terreno B. Então, ali te dá algumas informações básicas para você tomar uma decisão. Isso eu estou falando antes da compra do terreno. Lógico que é o melhor dos mundos, né? A gente brinca. Quando o cliente comprou o terreno e vai construir, a norma fala que a cada 200 metros, um ponto de sondagem. Então, se você tem um terreno entre 200 e 400 metros, a gente aconselha que você faça no mínimo 3 pontos de sondagem, né? Isso de área construída. Tá? De área construída. Então, junto com a arquitetura, junto com o engenheiro projetista estrutural, vai ser definido os locais dos pontos de sondagem, que geralmente é onde concentra as maiores cargas da estrutura. Tá. Seja ela uma casa térrea, um sobrado, 3 pavimentos, um prédio, o que for. Importante ressaltar também, a NBR 6122, que é Projeto e Execução de Fundações, ela é lei? Não, mas ela tem força de lei. Então, ela te dá os requisitos mínimos para você desenvolver um bom projeto. O que acontece diariamente lá com a gente é o seguinte, o cliente não tem o projeto, não tem a sondagem, quero fazer. Aí, dependendo da localização da obra, ele fala, não, quero fazer estaca escavada. Perfeito, estaca escavada. Aí, o que ele faz? Ele compra o aço, ele põe o aço na obra, ele faz a locação da obra, vamos iniciar a obra. Iniciou a obra lá, eu quero estaca com 10 metros. Quando chega com 8 metros, deu água. Aí é o terror. O terror da construção... É o pior dos casos. É a água em estaca escavada, porque muda todo o sistema. Então, veja o problema que a gente está enfrentando no dia a dia por causa de um investimento, porque eu vejo como um investimento que é uma campanha de sondagem, né? Aí, beleza, a estaca escavada não dá para seguir com os 10 metros. O que a gente vai fazer? Parar a obra. Liga para o projetista quando tem, né? Algumas situações, olha, deu água com... vou ter que redimensionar o projeto inteiro. O cliente já está com aço na obra, está com a equipe mobilizada na obra, tá, às vezes até com concreto contratado na obra. Aí o projetista vem falar, olha, não dá para seguir com estaca escavada. Vamos ter que seguir com hélice contínua ou Strauss. E agora? Né? Então, assim, aí muda tudo. E se fosse esse caso que nem você falou, está previsto de 8 para 6... De repente você diminuiria a altura, aumentaria a quantidade de estacas e a profundidade, né? Na verdade, aumentaria a quantidade e conseguiria resolver com a solução ainda de estaca. Porque cada pilar tem uma carga pontual. Então, na hora que a gente vai desenvolver o projeto de fundação, a gente vai analisar. Isso que é importante frisar. Não é só uma estaca por bloco, 2 por bloco, 3 por bloco que vai resistir à carga do projeto. É toda uma concepção e um estudo detalhado que, se eu fizer 2 estacas, eu posso diminuir um pouco a altura do bloco, eu posso aumentar. Então, a concepção do projeto de fundação, lá atrás, quando você tem o plano altimétrico, que é importante, a arquitetura é importantíssimo, que você vê os cortes, os níveis,
né, do terreno, o estrutural que você recebe as plantas de cargas, que você vai analisar os momentos que tem naquela estrutura. Então, tudo isso é levado em conta na hora de você definir uma fundação. Aí você tem o anteprojeto, o pré-projeto, o projeto e o projeto liberado para obra. Até chegar no projeto liberado para obra, para a fundação, você já fez um estudo de 5 ou 6 variedades de fundação. Entendi. Então, para você tentar reduzir esse custo, que o ideal para o cliente é baixo custo, alta segurança. Sim. Né? Eu não posso ter um alto custo, uma alta segurança, ou um alto custo, baixa segurança, e a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Tá. Né? Então, o desafio hoje que eu entendo é, principalmente, mudar essa cultura de só o buraco. Vai lá e faz, eu quero fazer o buraco. Não tem como. Na verdade, assim, eu fiz uma pergunta para você, já levantando para a pergunta para o André, né? Porque, na verdade, é o seguinte, né? O brasileiro, ele vem de uma fase, né? De um histórico, onde, na verdade, era raro existir projeto de estrutural, né? Vamos dizer assim, ou seja, quantos construtores não fizeram 50, 60 casas no Urbanova falando assim, não, eu usei a ferragem aqui, eu vou usar a ferragem ali, tá tudo certo. A pergunta é essa, André, ainda tem muita gente que chega sem projeto estrutural? Tem muita gente que aproveita o projeto de uma obra, faz o mesmo projeto, toca pro... E acha que está economizando. E acha que está economizando. Ou seja, ele não consegue entender que o que ele investiria num projeto novo é menos do que a economia que ele tem fazendo algo customizado, né? É, o que o Gilmar falou agora, né? O cliente ele não consegue entender que aquilo ali é um investimento. Então, muitas vezes, o cliente chega para a gente, olha, dá para mudar esse ferro aqui no projeto? Não posso. Você tem que conversar com o seu engenheiro, revisar. Não, mas veja só, já fiz uma casa assim, assado. A gente fala, quanto você vai vender essa casa aí depois de pronta? 4 milhões. Cara, você está trocando o ferro do estribo por causa... Não vai fazer diferença, né? Então, o cliente economiza muito. Sondagem, quer economizar na fundação, vedação, né? Então, são coisas que no final da obra é nada. Ele falou, o cliente vai pôr um piso de sei lá quantos mil metros quadrados, a geladeira de 80 mil e está economizando em coisas importantes. A parte estrutural, na verdade, tem que ser customizada, né? A gente fala assim, em relação à sondagem, né? Em relação ao projeto, ou seja, o projeto, ele acha que porque ele fez um projeto parecido, né? Porque é impossível, né? Não existe... Poucos condomínios hoje têm lote padrão. Os que têm lote padrão têm topografia diferente. Então, dificilmente você vai ter um projeto igual ao outro, né? Eu tenho amigos tal, que moram no Colinas lá, poxa, tinha casa que só mudava a fachada, 20, 30 casas uma do lado da outra. Aí tudo bem, aí é o mesmo projeto, você está usando o mesmo projeto de arquitetura, também vai usar o mesmo estrutural. Porém, a sondagem você tem que atualizar, né? E assim... A primeira crença é essa, que você pode repetir o projeto estrutural. E a outra é que existe uma sondagem para o condomínio, né? O cara acha assim, não, meu primo mora no Alphaville, então eu vou pegar uma sondagem do Alphaville, que é uma é aqui, outra é lá, né? Ou seja, assim, e com esse novo jeito essa modernização dos loteamentos, né? Da forma de criar os loteamentos, a sondagem se faz mais necessária ainda, porque o que acontece? Antigamente, como é que funcionava? O arroamento ele era em função da topografia existente, certo? Hoje em dia, você pega o que foi feito no Alphaville lá, foi refeito toda a topografia. Então, assim, tem lugar que é corte, tem lugar que é aterro, tem lugar que é corte e aterro. Então, não dá para... Não existe um padrão, né? O Vivan também foi assim. Ou seja, tem uma série de condomínios já mais atuais que eles realmente, para ter uma valorização maior dos lotes, eles adequam a topografia, né? Então, assim... eu acho que isso é realmente importante a gente... conscientizar e fazer. E mostrar o quê? Cara, com o preço que está o aço, qualquer economia que você fizer com segurança, ela é grande, né? Ou seja, ela é grande, não tem como ser diferente. Bom, assim, eu percebo hoje em São José dos Campos Você atua nas duas áreas, você também acabou de falar isso, mas eu percebo uma movimentação do mercado de casas
para o mercado de prédios, né? Ou seja, a gente teve uma série de coisas. Na pandemia, uma série de pessoas preferiu ir para casas, né? Sair dos prédios e ir para as casas para ter mais convívio, né, com a família, ter mais conforto. E por outro lado, São José também passou por um grande período de discussão do plano diretor. Então, assim, as construtoras pararam de construir porque o plano diretor não estava favorável. Hoje em dia inverteu isso, né? O plano diretor foi reaprovado, né? E o custo para uma casa tal acabou aumentando muito. Então eu vejo que está tendo uma migração, né? Eu digo que a gente é camaleão, né? O que você faz? Eu faço gestão de obras. Né? Se está tendo casa para fazer gestão de obras, eu vou fazer casa. Se está tendo prédio, eu vou fazer prédio. Ou seja, a gente não tem esse poder de digitar o mercado. A gente tem que andar com o mercado. Vocês percebem também esse aumento no volume de obras de prédios e diminuição no volume de obras residenciais de casas em condomínio? Sim. O gancho que eu queria falar era que você falou da pandemia, né? Eu acho que foi uma época bem atípica, porque a taxa de juros estava muito baixa. Então, o cliente, o que ele enxergava? Eu vou deixar meu dinheiro parado no banco, rendendo 2% ao ano, eu vou colocar ele para gerar num terreno, numa construção. Então, ele fazia o financiamento do terreno mais construção, pegava a chave e no final ele iria fazer o pagamento das parcelas. Então, explodiu de obra na época da pandemia. A gente chegou a trabalhar sábado e domingo, sei lá, uns 6 meses seguidos. O pessoal lá estava até pedindo água já, então. Então, naquela época da pandemia, houve sim essa crescente procura por casas, por residência. O pessoal às vezes morava em apartamento, queria ter mais espaço, não poderia se locomover, trabalhava de casa, né? Sim. E tal. E agora, realmente, em termos de orçamentos, eu senti que o volume diminuiu. Primeiro porque a taxa de juros ainda está muito alta, vem caindo gradativamente, mas ainda está muito alto para financiamento. E alguns estímulos de financiamento de apartamentos, de prédios, estão fazendo com que as pessoas busquem essa mudança. Né? Mas o volume para a área residencial, no meu ponto de vista, caiu bem e foi para a parte de vertical, digamos assim, né? Alguns Sim. condomínios, algumas áreas. Eu acho que Evandro, a tendência é cíclica, né? Então a gente, igual você falou, a gente vai ter que... O momento, ele acaba... A partir do momento que acontece isso, qual que é a minha percepção? Até por isso, um dos motivos da gente criar o clube de fornecedores. É o quê? Vão ficar os profissionais, Sim. vão ficar os que tiverem presença digital, vão ficar os que tiverem histórico, vão ficar os que tiverem mais estrutura financeira. Por quê? Porque o não profissional, ele está no mercado da construção civil por uma oportunidade. Ele entrou na construção civil na pandemia, né? Então, quantas pessoas não viraram construtores, entre aspas, né? Ou seja, pessoas que construíam para vender viraram gestores de obra. Por quê? Porque viram nisso uma oportunidade, né? Só que esse cara que era de outro ramo e viu uma oportunidade na construção civil, ele também agora, ele enxerga a oportunidade em outro lugar, ele também vai embora. Ele não está ali que nem a gente aí que só sabe fazer isso, né? Então, assim, a ideia, o que eu entendo que o mercado tem que fazer é se profissionalizar, né? Vamos dizer assim, contar o que faz, fazer marketing, se estruturar, porque assim, uma das primeiras coisas que a gente faz na mentoria é falar o seguinte, cara, você já contou para todo mundo no seu WhatsApp o que você faz? Como é que você vai vender obra? Ou seja, né, a pessoa tem vergonha de falar que é gestor de obra nos contatos dele do WhatsApp. Ou seja, então, tem gente que nem sabe o que você está fazendo, como é que você vai oferecer teu serviço? Então, esse é o primeiro passo, que é o quê? Primeiro, comunicar o que você faz. Segundo, se posicionar na parte profissional de marketing, isso aqui. E aí, encarar o mercado. Essa que é a sequência atual que eu vejo, né? Ou seja, assim, eu acho que é ruim diminuir a quantidade de obras, tá? Não vou ser hipócrita ao ponto de falar que é bom, mas, por outro lado, eu também entendo que num mercado mais competitivo,
quem é profissional tem a vantagem, que nem você falou. Eu tenho lá 2 fornecedores de ferragem. Um que me entrega o que dá para transportar, o que não dá para transportar eu tenho que me virar. Outro que vira e fala assim, não, o que não dá para transportar eu vou lá e monto para você na obra. Ou seja, isso passa a ser um diferencial. Quando no ano passado, há 2 anos atrás, era o seguinte, quem que vai ser meu fornecedor? Quem puder me atender. Então, assim, a gente chegava lá e falava para o cliente, putz, cara, eu adoraria fazer sua casa, mas agora eu não tenho mão de obra para fazer. Né? Você chegava e falava assim, cara, eu adoraria te fornecer, mas eu não tenho... O aço que eu tenho aqui já está todo, que eu tenho em estoque já está todo comprometido. Então, a hora que você vai para um mercado mais competitivo, todo mundo se mexe e se reposiciona. Né? Vamos dizer assim, não dá para... O cara não vai ganhar dinheiro se não tiver rodando redondo, entendeu? Eu sobrevive o melhor, né? Agora... profissionalismo. É um ciclo que a gente tem passado. Em Exato. 2014 passamos por ele, né? Exatamente. E né? agora, de novo. Eu só vim para o mercado de casa porque 2014 foi difícil. E assim sucessivamente, né? Porque a gente fazia prédio, cortou financiamento, esse tipo de coisa. Mas assim, vocês que também atuam bastante lá no Urbanova, né? Vamos dizer assim, e toda essa loteamento lá de chácaras no final do bairro agora, Ponte Nova vendo, o que vocês enxergam que vai acontecer? Porque no fim do dia, o pequeno fornecedor, o pequeno construtor, ele tá nessa região onde ele atua, onde ele tem mais facilidade de... Não é facilidade de entrar, onde tem mais facilidade de fechar a conta, né? Porque as casas são casas em condomínio, então você consegue ter um valor agregado bacana, né? É muito mais difícil você trabalhar em casas, as casas são grandes, e existe já um ecossistema da construção civil rodando ali, né? O que você precisar, você tem, ou você liga, chega e tal. E como é que vocês enxergam essa segunda fase, né? Vamos chamar assim, eu acho que vão vir novos loteamentos aí, vai vir a nova ponte. Como é que vocês veem isso? Você que vive bastante lá, André. O Urbanova, ele é bem represado de obras, né? Então, as pessoas estão sempre esperando um novo condomínio sair lá, né? Então, agora a gente tem previsão de alguns outros novos condomínios. Lançou um agora recentemente. Então, a gente vê que tem muita gente que está 2 anos esperando para construir. Então, no começo desses condomínios, a gente sempre tem um momento bom. Entendi. Depois vai diminuindo. Assim. A gente vai ter agora o Terras Alfa, né? Acabou de entregar, né? Acho que deve ter... Já tem algumas obras. Algumas obras, bastante orçamento, bastante projeto, né? E assim... E aí tem outros para acontecerem, né? Mas em fase de construção não tem mais nada, né? Tá só... Agora está só em fase de aprovação. Mas eu concordo com você. Eu acho que... E existe uma dinâmica, né? Que é o quê? Os condomínios onde o construtor chega com força, com rapidez, ele realmente dá uma estilingada rápida, né? E ali a previsão é que tenha muita oportunidade de construção. Ali né? é represado. O Urbanova, ele é um foco também para o pessoal de outras cidades, né? Então, o pessoal de São Paulo. Por exemplo, na pandemia, 90% dos meus clientes eram pessoas de São Paulo que estavam mudando. Falaram, São José dos Campos é uma cidade boa, metro quadrado, tudo. Sim. Uma hora de qualquer lugar, né? Uma hora de São Paulo, uma hora da praia, uma hora de Campos do Jordão, uma hora do Rio, né? Tudo é uma hora. Não, tinha um cliente meu piloto que ele falou, cara, eu chego mais rápido daí de São José no meu trabalho do que saindo de São Paulo. Com certeza. Então, e assim, né, o Urbanova, o próximo empreendimento que está sendo entregue agora é o Terras Alfa, né? E o Terras Alfa, cara, ele é a gente vai precisar quebrar um paradigma na cabeça do cliente, sabia? Porque o que acontece? Como o terreno é um pouco menor que o padrão, todo mundo acha que a construção lá vai ser mais simples. Só que não entende que você diminuiu o tamanho do terreno, você tem uma declividade grande em algumas quadras, em alguns lotes, né? E então o que acontece? Fica mais difícil você trabalhar nas contenções e nesse tipo de coisa, né? Então assim, a hora que você soma
um condomínio novo com rapidez de construção, arquitetura arrojada do jeito que a gente tem arquiteturas arrojadas em São José hoje. O cliente que buscou um lote menor porque busca gastar menos, né? Porque na cabeça dele é o seguinte, putz, eu não preciso de uma casa tão grande, então também não preciso de um lote tão grande. Você entende que é uma conta que não fecha? É uma conta que todo mundo está achando que vai... eu projetei uma casa aqui pequena, isso, aquilo, mas tá bom. Mas a preparação do terreno, as contenções, elas realmente ali vão ser complicadas. Né? A expectativa versus realidade, né? A gente tem que alinhar isso junto ao cliente, né? Olha, igual a gente estava conversando da questão da pegar o projeto que você já fez num terreno e replicar para outro. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma, a arquitetura é a mesma, ok. Mas a grande variável vai ser o solo. Né? Então, não há como você dizer que eu vou pegar esse projeto aqui em São José e vou fazer o mesmo projeto lá em Campinas, por exemplo. Não tem como, não existe isso. Já houve algumas situações da gente executar uma obra numa quadra e o cliente da quadra da frente falar, não, aqui o material é o mesmo e tal. Eu falei, olha, você não quer fazer uma sondagem? Eu não tenho um conflito de interesse de falar para o cliente, faça uma sondagem porque eu não executo sondagem. Tá. Mas eu acho de extrema importância, porque imagina que você vai fazer uma cirurgia lá do coração. Pô, você não vai fazer os exames para saber como é que você está? O que você vai construir uma casa de 2, 3, 4, 5, 10 milhões ali, você não quer saber aonde você está construindo, aonde que vai ficar a sua casa. Então, o perfil do terreno de uma quadra era um e o da frente era totalmente diferente. Solo com baixa resistência, alto nível de água, a solução para a fundação teria que ser outra, não poderia ser a mesma. Então, às vezes, esse alinhamento de expectativa, igual você falou, do tamanho do terreno, ele achar que ele vai gastar menos porque é menor, não. Aí entra muro de arrimo, muro de contenção, impermeabilização, drenagem. São todos esses fatores que, às vezes, num terreno plano, ele não teria esses custos, mas ali ele vai ter. Sim. Então, no início da obra, né, alinhar essas expectativas. Fala, olha, vamos desenvolver um bom projeto de arquitetura, mas vamos também gastar um bom tempo num projeto de estrutura, num projeto de fundação, de contenção, porque é aquela famosa, a gente enterra dinheiro e não vê a obra saindo, né? Sim. Então, isso é comum. Mas alinhando a expectativa com o cliente e deixando claro para ele a segurança, né? Isso é muito importante, porque hoje você é meu cliente, amanhã, 2, 3 anos, deu um recalque de fundação na sua obra. Cada um vai pegar o seu advogado, juridicamente vai... Acabou a amizade, não tem essa, entendeu? Mas eu falei para você que era para fazer, que eu não queria fazer sondagem. Tá, mas e agora? Né? Então... e assim, o que eu tento explicar para as pessoas é o seguinte: a função, a necessidade do gestor de obras, ela é muito maior em relação à complexidade do terreno ou a complexidade do projeto de uma forma geral do que necessariamente ao tamanho do terreno, ao tamanho da obra, ao custo da obra, certo? Ou seja, por quê? Porque você trabalhar num terreno como o Terras Alfa, onde o terreno é menor, certo? Então você não vai fugir de contenção. Você não tem como você fugir de contenção. Você alinhar essa expectativa em relação à arquitetura complexa, terreno pequeno, contenção, tudo isso, se você... eu costumo dizer assim, a questão dos pequenos responsáveis. O gestor da obra é um responsável para a obra inteira. Quando não existe o gestor, existe o quê? Existe um responsável para cada área. E aí o cliente tem que fazer esse ponto a ponto com cada um. Ou seja, e nunca é culpa de ninguém. Né? Ou seja, ele não tem quem cobrar. No final do dia, quem paga? Quem paga é o cliente, cara. Não tem... É que nem você falou, a hora que der um problema, vai ser um advogado para lá, um advogado para cá, e o cliente precisando resolver a casa dele. Ou seja, então, no final do dia, sobra pro cliente. Quando não existe gestão, quando não existe o responsável. Né? Assim, agora, tem uma pergunta aqui, André, que eu queria te fazer, que é o seguinte, cara. Existe uma lenda, uma crença, um assunto atual, que é o seguinte:
esse aço que está sendo importado, né? Não sei se é da China, de onde é que vem, né? Então tá se vendendo aí, teoricamente, que quando você tem um aço, né, feito no Brasil, com uma chancela, ele tem uma resistência melhor, mas os outros estão seguindo a norma, não estão? Como é que está esse assunto? Que tipo de perguntas você recebe? Na verdade, esse assunto é velho, cara. O que acontece? Antigamente tinha o aço laminado, né? Tá. E ele não era normatizado aqui no Brasil. Então, não se usava. Gerdau ou Arcelor. Era todo mundo, Gerdau e Arcelor. O aço importado, não. Parece que agora está chegando um aço, não sei de onde é, mas está chegando um aço novo. Tá. Que é normatizado, tudo certinho. Mas não adianta, o cliente, ele gosta de trabalhar com aço nacional. Entendi. Então, a gente lá, por exemplo, trabalha com Arcelor e Gerdau. Só. Ponto, acabou. Tá. Existem outras marcas nacionais mais baratas, mas o cliente, ele confia nessa marca. Entendi, virou... É como a gente falar de coisas que a marca tomou o nome entendi. do produto, né? Entendi. E aí é isso, então... Então o cliente, assim, lá na ponta, o cliente exige, né? O cliente não fez projeto estrutural, mas exige o fornecedor do aço. É mais Porque ou menos... é cultural. Entendi. O pedreiro falou, o empreiteiro falou... Entendi. Que nem era a Souvenir, né? Quanto tempo demorou para você colocar a Coral ou a Sherwin-Williams, as outras marcas de primeira linha, no mesmo nível que a Souvenir, né? O que aconteceu na prática? Eles tiveram que fazer um trabalho não com o cliente, né? Porque o cliente, para pintar muito, ele faz uma pintura a cada 2 anos. Ele teve que fazer um trabalho com o pintor, né? Mostrar para o pintor, calma aí, cara, não tem, para o profissional, não tem diferença. Tá aqui, ó. Eles são primeira linha, mas a gente também é. Então não tem porquê a gente se posicionar. E assim eu acho que vai acabar acontecendo com outras marcas, com o aço também. Mas eu achei que já fosse uma realidade maior e eu não imaginei que o cliente fizesse esse tipo de... Faz questão. Esse tipo de diferenciação. Faz muita questão. Existem pequenas diferenças, né? Você pegar um aço da Arcelor, um aço da Gerdau, eles não têm o mesmo peso exato. Então hoje o aço que tem o peso maior é o Arcelor. Tá. Mas são os normatizados, né? Existe um piso, um teto. A gente trabalhava com hidráulica antigamente, por exemplo, você tinha tigre e amanco, né? Sim. O pessoal gostava de tigre, né? Tigre. Mas na América Latina era amanco. E aí, foi conseguindo ganhar espaço. E agora tem outras que querem chegar nesse mesmo status. E assim vai. Gilmar, conta pra mim, assim, quais são os problemas que você já viu acontecer, os mais fáceis de acontecer, né? A gente fez uma casa, vou só dar um aqui como exemplo, onde o solo não era bacana, na verdade não teve que ser hélice contínua, né? Mas a gente está falando de fundação de uma forma geral, mas o solo era muito mole e a gente aumentou o consumo de concreto em 50%, cara. Você entendeu? Ou seja, assim, o que a estaca, né? O volume calculado em função do que a estaca abriria versus o que a gente teve que gastar de fato, né? Mas quais são os problemas mais comuns, assim, no dia a dia das fundações ou que você já viu depois como recalque? O que pode acontecer? Olha, esse detalhe que você falou do sobre o consumo de concreto de hélice é aquilo que a gente estava falando, alinhar a expectativa do cliente desde a concepção do projeto, né? Então, se você tem um perfil de sondagem que você já vê que o solo é de baixa resistência e que você vai ter um sobreconsumo alto, já no orçamento você já considera esse de 30% a 40%, 50% é alto, né? Então, mas isso, 30% é normal. Padrão é 30%. Caramba. Padrão é 30%. Então, assim, diariamente a gente recebe orçamento de hélice contínua lá. Não temos hélice contínua, temos Stack Strauss, que é uma solução similar à hélice. Então, quando você tem solo de baixa resistência, nível de água alto, ou você faz Stack Strauss, ou você faz hélice. Aí aquilo que a gente estava conversando anteriormente, o cliente só quer saber o preço, ele não quer saber quanto é que vai custar a fundação.
Essa semana eu tinha um cliente que ele falou, olha, eu iria fazer a minha obra com a hélice, mas a hélice não entra, quero fazer com a Strauss, me dá um orçamento. Beleza, fui lá, visitei a obra, vi o acesso e tal, mandei o orçamento para ele. Aí ele falou, mas a execução da Strauss está mais cara do que a hélice. Falei, não, você está comparando o preço do metro linear da Strauss com o da hélice. Só que veja bem, vamos fazer conta de padaria aqui. De um lado você coloca a hélice, então você tem o custo do metro linear da hélice, você tem a mobilização da hélice, você tem um concreto FCK 30 com slump 220 mais ou menos 20, que você vai pagar hoje no mercado uma média de R$470 o metro cúbico, e você tem o sobreconsumo de concreto, que ninguém faz essa conta de sobreconsumo de concreto. É na hora que o cliente final fica lá, caramba, estourou o orçamento da fundação e tal. Além disso, ainda tem a bomba de concreto de um lado. Aí do outro lado você tem a Stack Strauss, que é um sistema de fundação totalmente manual, né, que você faz a produção do concreto na obra, então você aluga betoneira manual, você coloca areia, brita, cimento, água, energia, aço, você vira ali na obra, né? E quando você compara os dois sistemas de construção, são totalmente diferentes. Só que o que importa para o cliente, que a gente tenta alertá-lo, é o quanto vai sair do bolso dele. No final. No final. Quanto que vai custar a sua fundação no final? E nesse caso desse cliente, ficava mais barato fazer na Strauss do que na hélice. Mas mesmo assim, ele ainda apertou, espremeu, até que a gente conseguiu chegar no valor que ele queria e fazer a obra para ele, entendeu? Então, em relação aos problemas no dia a dia, principalmente a água. O cliente vai lá, manda fazer com estaca escavada, que é a estaca a seco, né, que é a perfuratriz simples. Chega lá, deu água antes da cota da estaca. E agora? O que a gente vai fazer? Para a obra, né? Chama o calculista. Não, vamos optar por hélice. Ah, não tem hélice disponível nos próximos 15, 20 dias. Ah, vamos optar por Strauss. Não tem... o acesso para equipamento da hélice não dá. Então, você vê o transtorno que gera isso pelo simples fato de não ter feito ali no início da obra uma reunião entre os envolvidos. Olha, vamos pegar o gestor, quem que vamos contratar para fazer o projeto, a fundação definiu. Pessoal, dá para entrar com equipamento hélice, não dá? Dá para entrar com escavada, dá para entrar com a Strauss, dá para entrar com batistaca de pré-moldado. Como que está o entorno da vizinhança? Vai gerar impacto na vizinhança, não vai? Então, tudo isso a gente tenta minimizar no início, antes de mobilizar o equipamento, para tentar, de uma forma, digamos assim, finalizar o serviço com a qualidade, a segurança da fundação, que é o que vai estar ali a casa do cliente para 20, 30, 40, 50 anos. Então, essa é a nossa preocupação. E, infelizmente, ou felizmente, eu até gosto de falar, toda fundação ela foi feita para recalcar, toda. Se tiver um engenheiro falar que fundação não recalca, desculpe, mas é mentira. Por quê? Você dimensiona a fundação, você tem fator de segurança, só que os recalques têm que ser mínimos, tem que ser 2 milímetros, 3 milímetros, através de ensaios de controle de fundação, você vai mitigando esses controles, você já faz um bloco de fundação, uma viga de coroamento, uma viga baldrame, travamento, mais um sistema mais rígido, para evitar que esses recalques mínimos detrinca na estrutura da casa de alto padrão no prédio. Então, toda fundação ela é feita para recalcar. Então, o interessante é isso. Às vezes a pessoa tem a mística que não, minha fundação não desceu 1 milímetro. Não desce, ela trabalha. Ela é um sistema que ela foi feito para trabalhar. Né? Então, vai do sistema de construtivo para tomar os devidos cuidados para ela ser recalque mínimo. Né? Porque não tem nega, né? Não tem, né, vamos dizer assim, diferente... Por sinal, a hélice contínua, ela fez com que onde tem água e obras pesadas, ela realmente quase que anulou, né? Quase que anulou não, mas as estacas pré-moldadas, né? Ou ainda tem casos que se encaixa estaca pré-moldada ou Sim, se encaixa, mas o detalhe da pré-moldada é a vibração, né? Então ela gera muito impacto no entorno, na vizinhança. Então, quando você pega algumas peculiaridades, a hélice contínua é um equipamento, uma fundação de alto valor agregado, que ela tem uma produção muito rápida, baixa vibração,
né? E você consegue avançar com a obra. Então, no início da obra, você precisa saber como está o seu cronograma. Ah, o cronograma está apertado. Vamos de hélice. Vai valer a pena aquele sobreconsumo de concreto? Vamos alinhar as expectativas? Não, vai valer. Então, vamos seguir com a obra, entendeu? Então, eu acho que tudo bem alinhado no começo, conversado, seguindo um bom projeto fielmente, porque problema na obra vai ter. Então, teve o problema, vamos comunicar ao projetista, que é o responsável pelo projeto, o cara emitiu uma ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica. A nossa empresa, ela tem a responsabilidade, eu sou responsável técnico pela empresa. Então, às vezes, o cliente fala, só quero que fure, mas o seu preço está mais caro do que o Zezinho ali. Mas, espera aí, o Zezinho ele emite a RT do serviço? Ah, não emite. Falei, então, a nossa empresa emite, nossos funcionários são todos qualificados, treinamentos, todos registrados, PGR, PCMSO, tem toda uma estrutura que no final vale a pena o cliente pagar, que não é uma diferença muito grande de preço, para ele dormir em paz. Porque é a responsabilidade do serviço, não só o furo em si, é um pacote, entendeu? Então, daqui a 10 anos você vai olhar quem fez a fundação lá da casa tal. Foi o Ari. Quem foi o gestor? Foi o Evandro, entendeu? Então, esse detalhe que a gente preza hoje. Tem que ficar, né? O histórico tem que ficar. Como. E você lá, que tipo de problema que você já viu inusitado, assim? O que já aconteceu na questão da... Meus maiores problemas lá, cara, são no início da obra. A gente tem muito problema com obra que não tem administração. Não tem um gestor ali gerindo a obra, que é o próprio cliente que vai fazer a obra dele, né? Então, como você disse, ele tem um pintor, ele tem que comandar todo mundo. Então, ele vai orçar até o último minuto, ele vai contratar a furação antes de fechar a ferragem comigo. Então, a furação minha amanhã vai ser hélice contínua, não tem que precisar da ferragem. É desse jeito. Então, a gente sofre muito no início da obra com isso. Estaca é a parte que a gente mais sofre. E esse fato do cliente achar que ele consegue fazer a gestão da obra é por uma crença, né? Porque, assim, ele olha o valor da gestão e ele fala assim, nossa, mas ele entende que se ele não gastar com o gestor, ele está economizando aquele dinheiro. O que ele não percebe é que a gente consegue fazer um plano de cotação melhor, a gente consegue só contratar o que é necessário, a gente consegue fazer uma série de coisas que ele não tem capacidade, ele não se preparou para isso. E aí o que acontece? Ele não consegue ter essa percepção, que é o que a gente diz. Assim, você vai comparar o meu serviço com o de outro gestor? Beleza, vamos ver o escopo que ele está entregando e o que a gente está entregando. Agora, quando você vai comparar, contratar o gestor ou não, a gente praticamente garante que a gente se paga. Porque assim, né? Vamos dizer assim, nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Eu consigo contratar a fundação mais barato do que ele contrataria, eu consigo contratar a ação. Mas é o mesmo preço? Não é, cara, porque a gente vai discutir tecnicamente. A gente vai ver as necessidades, o que realmente é necessário e onde a gente pode economizar. Né? Então, assim, essa é uma crença. A gente fez um levantamento junto com um calculista amigo nosso, um projetista que faz cálculo para a gente, e ele chegou à conclusão que acho que deu 81, num ano, acho que 2022, 88% dos clientes dele fez direto. Não contratou a construtora ou o gestor. Então, assim, a gente podia estar reclamando, né? Mas o que a gente está fazendo é o quê? É mostrar para todo mundo a necessidade de se ter o gestor, né? Ou seja, assim, quanto o gestor consegue economizar para você e quanto você consegue ganhar mais no seu negócio, porque você não vai ter que se dedicar tanto tempo para a obra. Perfeito. A gente brinca que a gente deixa a parte prazerosa para o cliente, que é o quê? Você ir visitar a obra para ver como é que ela tá, não ir visitar a obra para resolver o problema. Né? Você sair no final de semana para escolher seu piso, seu revestimento, a cor que vai ser a casa. Acredito que seja comum nos grupos de condomínio, final de obra, o proprietário manda, sobrou tantos metros de manta, sobrou tantos metros quadrados de piso. Se você fizer esse levantamento do que está sendo anunciado ali, é uma perca de material muito grande. Então, assim... Cara, você falou um negócio que é muito legal de falar aqui, que é o seguinte, os grupos de condomínio, certo? Ou seja,
eu vejo lá no meu grupo de condomínio o pessoal reclamando do meu fornecedor. E aí tem gente que fala, nossa, mas você não trabalha com ele? Eu falo, cara, eu trabalho com ele, mas eu sei contratar ele. Eu sei do que ele tem capacidade. Né? Eu não vou contratar uma viga que precisa ser montada na obra para o cara entregar. Você entendeu? Ou seja, eu não vou contratar um serviço uma pedra natural que precisa ser instalada pelo fornecedor para o meu pedreiro instalar. Você entendeu? Ou seja, são esse tipo de coisas onde aí o cliente que não contratou o gestor, ele acha que o problema é do fornecedor, mas o problema é que ele não sabe contratar. Você entendeu? Essa que é a verdade. Quando o cliente quer contratar o empreiteiro direto, que é ele mesmo contratar os fornecedores, ele não sabe o que deve contratar. Então, assim, a dica para o fornecedor é o seguinte, cara, se você for trabalhar para um cliente direto, você tem que cobrar mais caro, porque você vai ter que entregar mais, porque na cabeça dele, você está fazendo algo além do seu serviço. Né? Então, assim, no fim do dia é o que você falou, putz, dá para ser para amanhã? Né? Ou seja, nossa, corre para mim aí que esqueci, a estaca já tá sendo escavada. Acontece muito isso. Na verdade, ó, e eu vou te falar como isso é algo comum na engenharia, que a minha oportunidade de entrar para a parte predial foi naquele prédio que é um hotel no shopping hoje, sabe? Então, o que aconteceu? Eu já prestava serviço, eu fazia uns sobradinhos no Jardim Oriente, e aí me liga o dono da construção, né? Não o engenheiro, mas o dono. Você tem armador? Eu falei, nossa, armador é o que eu mais tenho. Não tinha nada, né? Mas aí você tá falando, não, depois eu me viro aí. Aí fui lá atrás do antigo, deve ser até falecido já, porque era senhor já na época, do Zezão lá, da armação. Beleza, o Zezão me arruma 2, 3 armadores. Mas calma aí, me explica aí o que tá acontecendo. Não, cara, que o engenheiro ainda não chegou na obra aqui, a hélice está prevista para tal dia e a ferragem não tá pronta. Ou seja, por quê? Se achava que era num outro formato, né? Quando a hélice ainda era novidade. Então, assim, isso realmente requer de engenharia, ou seja, não tem como ser diferente. Tá bom. Tá certo? Bom, viu? É um bate-papo, foi bom receber vocês aqui. Eu acho que é legal a gente falar aí mais da parte bruta, porque, na verdade, a parte bruta ela é até mais desafiadora até para quem não é da área e está querendo construir a própria casa, né? Ou seja, é mais fácil ele ter um problema, um cliente que contratou o empreiteiro direto, é mais fácil ele ter um problema na ferragem, na fundação, do que no porcelanato. Porcelanato, ele está vendo, porcelanato, se não está em estoque, ele não compra, né? E assim por diante. Tá certo? Mas é isso. Queria agradecer. Queria que vocês falassem aí como é que o pessoal acha vocês nas redes sociais, como é que acha o contato e tal. Vamos lá. Nosso Instagram é @mcferragens. Tá. E lá a gente vai postando as obras conforme as coisas vão acontecendo. Pode mandar um direct lá pra gente, precisar de orçamento, achar a gente aí, ou no Google mesmo, né? Tá certo. Tem lá, consegue ver lá. Tá certo. O nosso Instagram é @ari com Y, né? Ari Fundações, sem ser cedilha, sem o tio. E queria aproveitar e mandar um abraço pro seu Ari lá, que tá certo. Durante a semana, de segunda a sexta, ele é meu chefe, sábado e domingo ele é meu pai, então... Tá certo. Tá tudo certo. Então, e na prática, eu acho que você falou aí que o seu Ari teve um problema, eu acho que foi um friozinho na barriga dele aí, da gente botar ele pra falar aqui, ele falou, eu conheço esses meninos aí, eu vou embora, viu? Eu sofri esse friozinho aí. Mas é bacana. Mas é bacana, bom... Sejam Obrigado. Sempre convidados. Quando achar que tem um assunto aí que é legal trazer, faz um contato aí, a gente fala. Valeu? Show de bola. Obrigado, abraço. Tchau. Valeu.